Olá, alunos do segundo ano, espero que estejam todos bem. Aqui quem vos fala é a professora residente de Química Joyce Kelly e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. O estudo de equilíbrio químico é um dos mais importantes da química, mas nem sempre é fácil de ser compreendido. Portanto, nós vamos iniciar o estudo falando um pouco sobre esteiras, fazer uma analogia entre equilíbrio químico e esteiras. Quando vemos uma pessoa na esteira em funcionamento, nós temos a impressão de que ela não sai do lugar, certo? Mas, na verdade, essa pessoa está se movimentando para frente. Mas, realmente, ela não sai do lugar porque a esteira se movimenta para trás e com a mesma velocidade. Então, a gente pode dizer que essa pessoa está num equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio é porque ela não sai do lugar e dinâmico porque a pessoa está se movimentando. Nessa situação, existem algumas variáveis. Por exemplo, quando a gente aperta um botão para a esteira ter maior velocidade, digamos, o personal chegou e aumentou a velocidade da esteira, então essa pessoa ela vai começar a andar ou até mesmo correr, andar mais depressa ou correr. Assim a gente vai estabelecer um novo equilíbrio dinâmico. Vocês podem observar na imagem abaixo, nessa primeira imagem, e vamos imaginar que uma esteira ela é longa, com 10 metros de comprimento. A pessoa ela pode estar correndo em qualquer ponto da esteira, desde o início, que é 0 metros, até o final, que é 10 metros. Vamos então pensar que a pessoa está no ponto A com velocidade constante. Então, trata-se de um estado de equilíbrio dinâmico, conforme falado anteriormente. E aí, de repente, aperta-se o botão para a esteira acelerar, e em alguns segundos passa para outra velocidade, maior que a primeira, só que se mantém constante a partir daí. Nesse momento, a pessoa é deslocada para trás, mas reage também, passando a correr com mais velocidade, e então ela volta a estabelecer um equilíbrio e para. Agora no ponto B da segunda imagem. Então ela passa a ter um novo equilíbrio dinâmico, como falado anteriormente. Então, resumindo, o que eu acabei de explicar. A gente pode dizer que na esteira ergométrica há um equilíbrio, porque a pessoa não sai do lugar. O equilíbrio é dinâmico, porque a pessoa e a esteira estão sim em movimento. E que um novo equilíbrio pode ser atingido com velocidades maiores ou menores, desde que simultaneamente da pessoa e da esteira. O ponto de equilíbrio pode ocorrer em qualquer ponto da esteira, imaginando-se essa esteira longa. Temos dois tipos de equilíbrios, os equilíbrios homogêneos e equilíbrios heterogêneos. Os equilíbrios homogêneos são os que ocorrem em reações nas quais todos os reagentes e produtos formam um sistema homogêneo. Elas podem acontecer em sistemas gasosos, como no exemplo de H2 gasoso mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso. E 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, formando 2SO3 gasoso.
Também pode acontecer em soluções, né? Temos um ácido e mais um álcool, ácido acético, mais um álcool, que forma um éster e água. São comuns também em equilíbrios iônicos, em solução, como temos no exemplo do HCl, formando H+ e Cl-, e NH4OH, formando NH4 mais OH-. Os equilíbrios heterogêneos são os que ocorrem em reações nas quais os reagentes e produtos formam um sistema heterogêneo. Podem acontecer em substâncias sólidas e gasosas, como temos dois exemplos abaixo, de C sólido mais O2 gasoso formando 2CO gasoso, e de Fe2O3 sólido mais CO gasoso formando 2FeO sólido mais CO2 gasoso. Também pode acontecer entre uma solução saturada e o precipitado, como temos o sulfato de bário, formando bário 2+, mais SO4 2- aquoso. Sulfato de bário sólido. E também entre o F2OH3 formando Fe3+ aquoso mais 3OH- aquoso. Constante de equilíbrio Kc. Kc é a expressão utilizada para a representação das quantidades de reagentes e produtos em estado de equilíbrio. Para essa expressão são estabelecidas reações com molaridade, ou seja, a relação de mols do soluto com volume em litros de solução. O Kc ele é igual a K1 dividido por K2, onde K1 representa os produtos, e K2 representa os reagentes. Dada a reação A mais B formando C mais D, Kc pode ser representado dessa maneira. Onde Kc é igual a o Czão elevado a Czim vezes Dzão elevado a Dzim, dividido por Azão elevado a Azim vezes o Bzão elevado a Bzim. Esse Czinho, Dzinho, Azinho e Bzinho, eles representam os coeficientes estequiométricos da reação. Constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Essa constante ela pode ser representada da seguinte maneira. Observamos que é um pouquinho diferente de Kc, né? A constante de equilíbrio em termos de pressões parciais é Kp, e então na sua equação temos a presença desse P. Pois, quando há existência de algum participante da reação na forma gasosa, essa constante de equilíbrio ela é representada em termos de pressão. Então, P na equação ela é a pressão parcial de cada composto gasoso no equilíbrio. Grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio é o quociente entre a quantidade de um reagente em mols que realmente reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial de mols desse reagente. Então, pode ser representado da seguinte forma. O grau de equilíbrio ele é representado pelo símbolo de alfa, que então vai ser igual à quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade de inicial de mols. Relativa à reação CO gasoso mais
NO2 gasoso formando CO2 gasoso mais NO gasoso a 600 graus Celsius em recipiente fechado. Partindo-se de um mol de CO, chega-se depois de 40 minutos a um equilíbrio, no qual ainda existem 0,20 mols de CO sem reagir. Então, vamos observar esse exemplo e vamos resolvê-lo para saber qual é a porcentagem do que reagiu. Então, sabemos que se apenas 0,20 ficou sem reagir, isso indica que reagiram 0,80, né? Então, 1,00 menos 0,20 é igual a 0,80 mols de CO. E a porcentagem do que reagiu será 80%, pois 1 mol vai ser 100% da reação e 0,80 vai ser X da reação. Esse X é igual a 80%. Então, matematicamente falando, no grau de equilíbrio, a alfa vai ser igual a 0,80 mols de CO, porque é a quantidade de mols que reagiu, dividido pela quantidade inicial de mols, que foi 1 mol de CO. Então, o grau de equilíbrio vai ser igual a 0,80 nesse caso. Muito simples de calcular. Bom, quando acontece um deslocamento ou uma perturbação no equilíbrio, o grau de equilíbrio também terá modificações. Por meio dessa imagem, podemos fazer a leitura de um equilíbrio químico, onde velocidade e concentração estão em função do tempo. Então, podemos identificar que a reação está em equilíbrio a partir do momento que as linhas representativas de reagentes e produtos param de oscilar e ficam retas na posição horizontal. Relacionando essa concentração e o tempo, podemos observar que a concentração inicial dos produtos é igual a zero, pois eles ainda vão se formar, os produtos, quando ocorrer reação dos reagentes. Os valores de reagentes e produtos serão constantes, mas não necessariamente serão iguais. Como já dito anteriormente, o equilíbrio pode sofrer alterações, o chamado deslocamento de equilíbrio. O que é o deslocamento de equilíbrio? É toda e qualquer alteração da velocidade da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações das substâncias e levando o sistema a um novo estado de equilíbrio. Toda reação reversível tende para um estado de equilíbrio. Quando atingimos o equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa permanecem iguais. Portanto, a reação química fica como se tivesse parado. E as quantidades de reagentes e produtos não se alteram mais. Ou seja, a partir do instante de equilíbrio, o rendimento da reação permanece fixo. É muito importante percebermos que seria possível, como que é possível perturbar um equilíbrio, aumentando a velocidade de uma de suas reações. Por exemplo, se conseguirmos aumentar a velocidade da reação direta, iremos aumentar o rendimento da reação. Isso é o deslocamento. Nas reações reversíveis, quando a velocidade da reação direta aumenta, a gente pode dizer que o equilíbrio está se deslocando para a direita. Pelo contrário, quando aumenta a velocidade da reação inversa, dizemos que o equilíbrio está se deslocando para a esquerda.
os dois são passageiros, pois o sistema sempre caminhará para um novo equilíbrio, certo? E de fatores externos que podem deslocar um equilíbrio químico, são esses que podemos citar. Alteração das concentrações de um ou mais participantes do equilíbrio, alteração da pressão total do sistema e alteração da temperatura do sistema. Então é isso, pessoal. A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. E bons estudos. Até a próxima.